Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma ação, né, dentro do ciclo de palestras da Escola de Gestores. Hoje, com a palestra Inteligência Artificial na Gestão Universitária, com o professor Alexandre Moraes Ramos. Temos dois avisos para repassar antes de passar a palavra para o professor. Então, o primeiro aviso é que está sendo gravada, né, a ação de hoje, e depois ela vai ser disponibilizada no site da Escola de Gestores e também no Moodle, para quem fez a inscrição e tem acesso ao Moodle Grupos. Um outro aviso, comunicado importante também, é que vocês não precisam se preocupar com a lista de frequência, porque depois a gente gera, pela própria RMP, a plataforma que a gente está transmitindo hoje essa palestra. Tá bom, gente? Então, vou iniciando a apresentação do professor. A gente fez um recorte, né, professor, do seu currículo, e a gente vai apresentar, então, para vocês. Eu vou fazer a leitura, tá? Porque eu ainda não tenho essa dimensão de decorar ainda um texto muito grande. Então, vamos lá. Então, o professor Alexandre Moraes Ramos atualmente atua como gerente do Observatório da Fiesc, no Instituto Eulvaldo Lodge de Santa Catarina, e como professor e pesquisador na UFSC, atuando no Departamento de Ciências da Administração, no INPEAL e PPGAL. Então, sua trajetória aqui na UFSC também abrange o cargo de liderança, como secretário de inovação, diretor de inovação e coordenador de parcerias e transferências de tecnologia, e possui sólida experiência profissional e de P&D em inovação, inteligência em dados, relacionamento universidade-empresa e transferência de tecnologia e soluções de TIC. Esse é um breve recorte do professor Alexandre, que a gente desde já agradece, professor, a sua participação e deseja uma manhã muito profícua para hoje, para todos, tá? Então, agora o espaço é todo seu, professor. Muito obrigada. Obrigado a todos, acompanhando meu amigo Leandro, que estou vendo na tela aí, saudando o Leandro, a gente saúda a todos. Eu acho que de tudo que falou pela questão de currículo aí, eu acho que o que fica mesmo é a paixão pelo que a gente faz, é a paixão pelo desafio, pela geração do conhecimento. Então, mandar um abraço para todo mundo. Vamos fazer uma jornada, a gente vai fazer uma caminhada hoje falando de IA na gestão universitária. Vamos lá, A minha proposta hoje é que a gente possa mostrar como a IA transforma a gestão universitária, otimizando o processo e ampliando a qualidade de serviços. Outro objetivo nosso também é evidenciar a necessidade de uma abordagem institucional, com políticas e governanças claras, o uso estratégico da IA na universidade, com ética, obviamente. Depois, a gente vai demonstrar como a IA pode melhorar as condições de trabalho, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida dos servidores, e estimular a reflexão e o protagonismo dos servidores na adoção de IA. Então, esses são os objetivos quando eu montei essa apresentação para hoje. E aí a gente vai fazer um roteiro que é o quê? A gente vai fazer uma contextualização, depois eu vou trazer alguns fundamentos, os benefícios, algumas aplicações práticas, os desafios, o papel das reitorias e políticas institucionais, as boas práticas, alguns cases de sucesso do PPGAL, modelo híbrido e considerações finais. A gente encerra a nossa jornada de hoje. É interessante a gente estar aqui, né? Mas a gente não vê as pessoas, isso é muito, muito curioso, assim, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar vocês, porque é muito estranho não poder vê-los. Ver se eu consigo alterar o layout aqui. Fica melhor para mim. Não, realmente não vejo. Mas vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí, toda vez que a gente fala em inteligência artificial, sempre surge aquela dúvida, no âmbito da universidade também. Acho que um tempo atrás houve umas discussões, até em termos de sindicato mesmo, da introdução da inteligência artificial na gestão universitária, e aí sempre fica aquela dúvida, né? A IA vai ser uma aliada ou vai ser uma ameaça? Vamos ver, vamos discutir isso. E aí, para que a gente possa discutir isso, eu selecionei 3 trabalhos do PPGAL, que eu acho que são bem interessantes, né? Qual é o contexto hoje de tais na UFSC?
E, obviamente, falando de TAI, isso reflete nos gestores também, né? Nenhum gestor dentro da universidade consegue tocar a universidade se não for a participação, a mobilização e a competência dos TAIs. Então, eu selecionei 3 trabalhos do PPH. Um é o RISAT, do PPH não, do SIGU, do Colóquio de Gestão Universitária, do RISAT, de Nunes e de Pereira. O RISAT ele trabalha a análise histórica dos quadros de TAIs nos setores da UFSC, o Nunes a sobrequalificação objetiva, um perfil dos servidores TAIs da UFSC, e o Pereira trabalha a rotatividade de servidores. Então, a partir desses 3 estudos, a gente vai definir um contexto para depois a gente introduzir a IA nesse processo. RISAT traz o seguinte, ó, a redução de pessoal atribuída a aposentadorias, remoções sem reposição e ausência de contrapartida para novas vagas. Isso é uma realidade no estudo, uma publicação de 2024. Ou seja, a gente tem aposentado muita gente, a gente tem tido redução de pessoal, remoção sem reposição e ausência de contrapartida para novas vagas. Isso vai trazendo uma pressão para aqueles que estão trabalhando e que estão em seus setores à medida que vai perdendo colaboradores, que vai perdendo parceiros e as tarefas só aumentam, né? Outro estudo de Nunes é bem interessante, né? E o PPGAL tem uma participação bem grande dentro disso, que é a elevada sobrequalificação entre tais da UFSC. 73% possuem escolaridade acima da exigida para o cargo. Embora seja extremamente desejável a gente qualificar, mas é igual a alegoria da caverna, né? A pessoa, à medida que ela vai se qualificando, ela aumenta as expectativas dela. E isso pode gerar conflitos, principalmente conflitos e porque eu estou fazendo uma coisa, eu estudei tanto para fazer um mestrado e um doutorado e estou fazendo aqui coisas de preencher uma planilha, de fazer um relatório na mão. Então isso impacta negativamente o bem-estar e a satisfação no trabalho. Outro elemento da Pereira, 2017, ele fala o seguinte, ó, principais fatores individuais de desligamento dos tais na UFSC: qualidade de vida, expectativa quanto ao trabalho e ao cargo, sentimento de realização e satisfação. Outros fatores agora organizacionais: salário e progressão, benefício, política de gestão de pessoas, rotina de trabalho, reconhecimento e promoção, carga horária e tipo de trabalho e conteúdo. Então você vê que existem a insatisfação quanto à rotina de trabalho, a insatisfação quanto à qualidade, né? Isso tem impactado muito o desligamento das pessoas. Bom, então aí a gente pensa, bom, já que a gente está com essa dificuldade, muito trabalho, pouca gente, será que a IA é a solução para tudo, né? E aí, quando a gente fala de IA, a gente pensa automação inteligente, reduzir tarefas repetitivas, eficiência operacional, otimizar processos e decisões, predição de problemas, antecipar falhas, satisfação no trabalho, melhorar a qualidade de vida, gestão do conhecimento, que é a redução do impacto de turnover. Então, quando a gente fala de IA, será que a IA é a solução para todos? Geralmente a IA é aplicada para isso, para automação, eficiência, predição, satisfação no trabalho e gestão do conhecimento. Bom, então agora o que a gente pensa? Se nós estamos com dificuldade, as pessoas estão insatisfeitas, estão trabalhando muito, sobrecarregadas, então a IA vai ser a solução para tudo. Mas olha só que interessante. Matéria agora, recente de semana passada, um empresário, um CEO de uma grande indústria, de uma grande empresa, comemorou a demissão de 700 funcionários para usar IA. Isso aí foi ano passado que ele fez isso. E esse ano saiu notícia, em maio agora, que ele teve um prejuízo estimado de 99 milhões. Então isso já mostra para a gente que a tendência não é nem ao céu e nem ao inferno. Quer dizer, IA não é solução para tudo, mas também a gente não usá-la também não vai ser solução. Por quê? Porque a gente vai ficar sobrecarregado, vai ter um monte de tarefa repetitiva, a produtividade cai, a qualidade de vida cai, a satisfação baixa. Então há esse dilema, né? Então, se a gente pensar, como é que a gente pensa, deveria pensar, como é que se pensa, como é que eu vejo a IA dentro da gestão universitária? A função da IA é nos libertar e simplificar nossas vidas. O futuro da IA deve priorizar o ser humano. Então, a partir dessa premissa, desse conceito,
é que a gente deveria estar pensando a IA dentro da gestão universitária, principalmente dentro da UFSC, né? Ou seja, como é que a IA pode melhorar a nossa qualidade de vida, como é que pode simplificar, aumentar a nossa produtividade, tirar a gente de tarefas repetitivas, para que, de fato, tanto gestores quanto servidores possam trabalhar em funções mais estratégicas. Porque à medida que a gente está muito sem pessoas, as pessoas estão desmotivadas, sobrecarregadas de trabalho, dificilmente a gente consegue pensar de forma estratégica e pautar a agenda da universidade de forma que ela possa realmente crescer, se desenvolver e melhorar nos rankings. A gente perde muito tempo fazendo coisas repetitivas, de baixo valor agregado, e deixando de pensar estrategicamente. E se a gente traz a IA para jogar com a gente, ela pode libertar a gente de tarefas rotineiras, de tal sorte que a gente possa pensar mais estrategicamente. Mas isso só faz sentido, não pode ser a tecnologia pela tecnologia, né? Isso só faz sentido se a IA priorizar o ser humano. Ou seja, no caso da universidade, ela só faz sentido se ela priorizar a comunidade acadêmica e a sociedade. Então, a partir dessas premissas, agora a gente avança na apresentação. Eu não vejo as pessoas, Priscila, então pedir aí para a galera escrever nas mensagens se estão ouvindo, se está tudo certo, se os slides está dando para acompanhar. É importante a gente entender. O Júlio disse que está ok. Bom, estão ouvindo bem, tudo certo, ok, tá bom. Então, essa é a premissa. Então, eu fiz um recorte aqui, né, Priscila, dizendo que da qualidade dos servidores, do que é o trabalho hoje, da desmotivação, da sobrecarga. Mostramos, por outro lado, que a IA sozinha não vai resolver tudo. Mas ela faz sentido dentro de uma política institucional a partir do momento que ela liberta, que ela simplifica, que deixa tanto gestores quanto servidores pensarem de forma mais estratégica, deixando tarefas mais rotineiras, né, para a IA. E se eu tenho isso como preceito dentro da agenda de uma política institucional, faz sentido. Se não for o futuro, se não for dentro desse sentido, que priorizar o ser humano, simplificar e libertar, ela não faz sentido. Então, se a gente assumir isso como verdade, a partir daqui, então, a gente pode discutir o uso da IA dentro da gestão universitária. Eu acho que essa premissa aqui a gente já podia fechar o dia, embora. Aqui já dá para refletir bastante, já dá para a gente avançar bastante e pensar. E aí, o que tem por trás disso, pessoal, é que aí sim a política de qualificação dentro do PPGAL e de outros mestrados e doutorados faz sentido. Porque aí eu tiro o colaborador de tarefas muito operacionais e trago os servidores, gestores e servidores para pensar as agendas de forma estratégica. Então, partindo desse princípio, dessa verdade, vamos avançar agora com a IA. Tudo bem, gente? Vamos seguir então? Vamos lá. Vamos trazer um pouquinho o conceito de IA. Eu gosto desses dois conceitos. John McCarthy, que é um dos pioneiros da IA, responsável por cunhar o termo de IA em 1956. Veja, criação de máquinas inteligentes que realizam tarefas humanas. E o Ray, futurista e defensor da singularidade tecnológica, ele traz simulação da inteligência humana em máquinas. Vê que os dois conceitos estão muito focados em máquinas, em tecnologia. Mas a gente nunca vai gerar uma solução de IA só pelo lado da tecnologia. É o lado do ser humano, o lado de processo, o lado de pessoas e, obviamente, tecnologia. E quando a gente fala de administração pública, os sistemas dentro da administração pública, eles vão além de tecnologia, processos e pessoas. Ele vai em normativas também. Porque nada que a gente possa fazer dentro da administração pública não pode, ela tem todas as coisas que a gente for fazer tem que estar amparado numa regulamentação, numa política. Então é fundamental toda a solução tecnológica que a gente trouxer para o âmbito da universidade, ela tem que contemplar tecnologia, pessoas, processos e, sobretudo, normativas. E aí já traz aqui um indicativo para a gente de que, de alguma forma, a gente precisa trabalhar algumas normativas, algumas políticas, principalmente quando envolve IA dentro da universidade. Tranquilo? Vamos avançando, então? Quais são os benefícios? Os benefícios de IA, eu trago aqui mais para a gente contextualizar, são muitos, né? Redesenho de processo, funções, aproveitamento de competências, qualificações, melhoria da eficiência, redução de gargalos, ampliação de transparência, capacitação,
Podemos falar de gestão do conhecimento, podemos falar de muita coisa. Muita gente hoje dentro da universidade usa IA. É fundamental também a gente registrar, eu acessei a página notícias da UFSC aqui, a quantidade de laboratórios e pesquisadores dentro da UFSC apoiando outras instituições no desenvolvimento de soluções de IA. Isso chama bastante atenção, ou seja, há uma capacidade instalada de IA dentro da universidade, com reconhecimento nacional e internacional. Mas é muito interessante isso, que ao mesmo tempo que a gente promove soluções e inovações tecnológicas para a sociedade, para o Brasil, para as empresas, para as instituições, a UFSC faz isso dentro dos seus laboratórios de pesquisa, e agora, como secretário de inovação, eu vi isso durante anos dentro da UFSC, mas dificilmente isso transborda para a administração universitária. Ou seja, eu aprimoro e evoluo a gestão de outras instituições, mas isso não faz com que isso aprimore e evolua a gestão dentro da própria universidade. Deixo aqui essa interrogação, deixo aqui esse questionamento, porque isso é um fato. Isso é um fato, né? Então a gente ajuda e colabora com outras instituições, mas dificilmente a gente evolui tecnologicamente. Com as inovações que a gente gera, a gente se apropria pouco. Bom, isso posto, quais são outros... Agora, essa frase aqui foi muito legal. Você sabe que eu gosto de trabalhar de madrugada, Priscila, e aí de madrugada eu estava pensando sobre a questão da sobrequalificação, que se não me engano foi o Nunes que trouxe. É Patrícia Nunes, se não me engano ela é lá do CSE. A sobrequalificação dos servidores pode impulsionar o desenvolvimento de modelos avançados de IA personalizados para a gestão universitária. Então, a sobrequalificação, o nível de qualificação dos servidores hoje dentro da UFSC pode sim fazer, impulsionar a IA dentro da gestão universitária. E eu vou mostrar isso hoje aqui com algumas soluções geradas dentro do PPGAL. E ela pode contribuir para a base de sistemas de gestão do conhecimento. E a IA pode contribuir, de certa forma, se a sobrequalificação ajuda a desenvolver modelos avançados de IA, por outro lado, a própria IA pode ajudar a criar bases de sistemas de gestão do conhecimento, mitigando impactos de turnover e valorizando o capital intelectual existente. Então, como diria minha avó lá no interior, Priscila, é uma faca de dois legumes. Um ajuda o outro e um potencializa o outro. Então, essa troca é muito importante. Mas isso é possível dada a sobrequalificação. Aí eu transformei a sobrequalificação em algo benéfico. Agora, se a sobrequalificação eu mantiver os mesmos processos, as mesmas rotinas, os mesmos modelos de tomada de decisão, gera insatisfação e aqueles dados que a gente trouxe ali, de falta de engajamento, de baixa qualidade de vida, de afastamento, isso ele vai ressaltando cada vez mais. Aqui temos vários participantes do PPGAL, do INPEAL, de outros programas de mestrado e doutorado. Não precisa nem me responder. Você faz o mestrado e doutorado e volta para o seu setor. Quando você chega e fala, não mudou nada. Continuo preenchendo os mesmos relatórios, as mesmas planilhas. As pessoas me pedem sempre as mesmas coisas. Isso traz uma frustração para a gente, um sentimento de incapacidade que a gente pode mudar a realidade. E daí que gera o desconforto, daí que gera a vontade de pegar as coisas e ir embora. E a gente tem que mudar isso. E quem é que pode ajudar a gente a mudar essa realidade? É a IA. E hoje eu vou mostrar 3 exemplos aqui dentro do PPGAL que foram fantásticos, que a gente desenvolveu dentro da disciplina, e aqui dentro tem alguns alunos aqui que participaram dessa construção e eu mostro hoje para vocês. Estou igual novela, Priscila. Estou vendendo peixe para aguentar todo mundo até o final da apresentação para ver as soluções que foram criadas dentro do PPGAL. Bom, IA como é que eu posso usar IA na gestão universitária? Análise preditiva, uso de algoritmos para identificar padrões de dados, previsão de evasão de alunos, antecipar e criar políticas de retenção. Isso aqui é um elemento muito forte. Nós estamos muito... a UFSC está sendo muito questionada em função de excesso de vagas número 1, assistência, abandonos. Então, a análise preditiva pode ser isso. Quer ver uma outra forma de análise preditiva? No Observatório Fiesc, no Observatório UFSC, que foi uma iniciativa criada quando eu fui secretário de inovação, a gente criou o Observatório UFSC de dados. E o Observatório UFSC tem uma página, quem não conhece, aconselho a acessar o obs.ufsc.br. Lá tem mais de 300 painéis de dados e um deles tem a parte de energia, de consumo de energia elétrica. Você sabe que quando a gente compra energia elétrica, se a gente comprar demais e usar menos, a gente desperdiçou recurso público. Isso é um problema sério. Se a gente comprar pouco e usar mais, quando a gente for comprar mais energia, a gente vai pagar mais caro.
E aí eu fiz uma má uso do recurso. Então, com análises preditivas e análise de séries históricas, a gente pode prever o consumo de energia e fazer compras melhores. E isso já acontece hoje. O painel de energia elétrica dentro do Observatório UFSC já tem um pouco de análise preditiva e isso melhorou e aprimorou muito a gestão. Então, aqui tem um exemplo já em uso que permite a gente ver como uma análise preditiva é importante. Processamento de linguagem natural. Quando a gente usa o GPT por trás dele, tem muita questão de processamento de linguagem natural, exemplo de dados de atos, reuniões, documentos automaticamente, acadêmicos automáticos, indexar e organizar rapidamente informações para ter decisão, gestão documental, analisar grandes relatórios, relatórios de pesquisa, relatórios de extensão, teses, dissertações, muita coisa pode ser usado PLN para poder otimizar e aumentar a produtividade nossa. Imagina todos os RAENos, se todo mundo tiver que ler todos os RAENos. Imagina todo mundo ter que ler todos os relatórios de pesquisa. Quanto tempo a gente gasta com isso? E PLN, né, NLP, que a gente chama, pode ajudar bastante a gente a otimizar esse tipo de trabalho. Visão computacional, aí está o Leandro da segurança, e obviamente analisar a ocupação de espaço, salas de aulas por câmeras inteligentes, otimizar o uso, segurança preventiva. Então, desde a gestão anterior, muito se falava em cercar o campus, não cercar o campus, de assaltos, de violência. Então, isso aqui, a visão computacional poderia melhorar muito e otimizar muito o trabalho, principalmente aí da equipe do Leandro. E outros, né? Sistemas de recomendação, que aqui é machine learning por trás, exemplos de recomendação de cursos e disciplinas complementares para alunos, melhorar a experiência acadêmica, incentivar a aprendizagem contínua. Então, sistemas de recomendação é aquilo que a Netflix usa para recomendar filmes para a gente, né? Então, a gente poderia usar sistemas de recomendação para recomendar aí experiências, cursos, metodologias. Isso aqui poderia ser muito útil, principalmente para os acadêmicos. E a RPA, que são robôs de software que executam processos repetitivos automaticamente. Processar documentos de matrícula, atualizar dados cadastrais, liberar os técnicos de tarefas estratégicas, reduzir erros e processamentos manuais. Ao final aqui da apresentação, hoje a gente vai mostrar um uso, quase um RPA, um uso de um chatbot para relatórios de atas de tomada de preço, e ficou fantástico essa solução, e a gente vai trazer aqui para vocês hoje ainda. Então, quais são os desafios da IA na gestão universitária? Bom, a gente falou dos desafios de gestão, a gente falou que a IA sozinha não resolve, a gente falou que a IA tem que ser centrada no ser humano, a gente mostrou alguns tipos de aplicação em IA, mas está tudo resolvido? Não. A gestão universitária é distribuída e multifacetada, ou seja, cada centro tem autonomia, cada curso tem uma autonomia, cada laboratório de pesquisa tem a sua autonomia. Vários centros também de setores desenvolvem iniciativas próprias. Às vezes a gente está desenvolvendo uma coisa na Secretaria de Inovação, à época, a Propesc também estava desenvolvendo. Do outro lado lá, a Prodegesp também estava fazendo, a Proex estava fazendo. Então são iniciativas que muitas vezes os departamentos e setores não conversam, projetos isolados que não conversam entre si, e, obviamente, desperdício de tempo, recurso, baixa efetividade, iniciativas que não geram valor real para a universidade. Então, bom dia. O problema é o consumo energético para manter os sistemas, sem dúvida. O custo de manutenção de sistemas, de infraestrutura, e o custo da IA também não é barato, né? Mas, tá aí, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Bom, qual é o papel das reitorias, então? As reitorias precisam colocar a IA na agenda institucional. Ou seja, com todo avanço tecnológico, ela nasce descentralizada, as pessoas vão pesquisando, vão desenvolvendo POCs, provas de conceito, vão criando suas estratégias para trazer a tecnologia para dentro dos setores, dos laboratórios, dos departamentos. Mas em um dado momento, as reitorias têm que chamar isso para a sua gestão, para ser uma pauta da agenda da universidade, de tal forma que, a partir daí, devem ser criadas normativas, os grupos de trabalho, para garantir o quê? A coerência e alinhamento entre todos os setores.
sobretudo dentro da gestão universitária. Os laboratórios de pesquisa eles têm que respeitar algumas condições, ética e todas as regras, mas os laboratórios de pesquisa são mais livres para poder criar. Agora, dentro do âmbito da gestão universitária, é fundamental garantir a coerência e alinhamento entre todos os setores. E isso é uma pauta, isso é uma iniciativa que tem que estar na agenda da reitoria, do CUM, da reitoria, dos conselhos, estabelecer prioridades que atendam às reais necessidades da comunidade acadêmica e articular recursos e investimentos para que ela seja sustentável de impacto. Isso é fundamental. O que acontece na prática? Quando não é uma iniciativa coordenada a partir de um grupo de trabalho, de uma Câmara, ou pela própria reitoria, pela CETIC, que seja, cada departamento, cada laboratório começa a buscar sua solução própria. Um vai querer usar ChatGPT, outro vai querer usar Gemini, outro vai querer usar Google AI Studio, cada um vai buscar a sua melhor forma para poder acelerar o seu processo. E muitas vezes vai comprar uma ferramenta aqui, vai comprar um recurso lá, porque tem verba, um tem verba, outro não tem verba, um compra aqui, outro compra ali, e aí, se levar muito tempo para a gente poder estabelecer um grupo de trabalho, estabelecer políticas institucionais que direcionem, não é política para regular, é política para direcionar, para criar estratégia, para que se possa criar estratégias decorrentes dessa política. Quanto mais tempo a gente levar para avançar nessa questão, mais vai proliferar o uso de IA e de tecnologias sem coordenação. E aí, à medida que isso avança muito tempo, fica muito mais caro e muito mais difícil depois integrar tudo. Eu estou vendo aqui, seria a interoperabilidade dos sistemas da UFSC. Depois a gente pode até falar de interoperabilidade no final, Josiele, e eu abro espaço para a gente falar como é que a gente fez a solução do observatório. O Observatório Fiesc foram mais de 40 sistemas diferentes da UFSC. E aí a gente pode falar um pouco sobre integração de sistemas. Mas o que eu quero trazer para a gente é que urge a necessidade da gente criar um grupo de trabalho, urge a necessidade da gente trazer isso para a agenda da universidade, porque quanto mais tempo isso passar, mais difícil, mais complexo e muito mais custoso será para poder trazer isso de forma organizada, ordenada e estratégica para melhorar a eficiência da gestão da universidade. Tranquilo até aqui, pessoal? Como eu não vejo ninguém, Priscila, eu só te vejo, Priscila. Então, eu estou partindo do princípio que está tudo certo, tá bom? Acho que aqui a gente traz um ponto importante de quão relevante é o papel de uma reitoria, do CUM e dos conselhos, para que a gente possa trazer isso para a agenda da universidade, ok? Por que políticas institucionais são importantes? Para padronizar diretrizes para o uso responsável e ético da IA. Aqui tem um ponto muito sensível, né? E eu acho que é bem interessante, que é proteger privacidade de dados sensíveis de alunos e servidores. Então, quando se fala em IA, como é uma tecnologia que está sendo adotada em massa, em larga escala, recentemente, tem muito... entendi, Márcia Salles. Tem muita dificuldade, tem muita resistência em função de dados sensíveis, né? Então, aplicações que vão ser usadas para automatizar, que façam uso de dados de LGPD, que envolva LGPD, realmente são sensíveis e têm que ser pensados. Mas se a gente parar para pensar que boa parte das soluções de IA na gestão universitária, elas partem de documentos e de dados públicos, não sensíveis. E isso já faz com que muita coisa possa ser desenvolvida, mas tem que ter um direcionamento justamente para dizer isso. LGPD fala, ela prevê, e a política institucional de IA ela deve remeter a LGPD, né? E outros elementos mais. A questão ética também é de que isso potencialize os servidores e não prejudique os servidores, no sentido de que gere demissões. Então, isso é importante. Talvez o uso da IA, a gente diminua a entrada de novos servidores.
Mas aqueles que aqui estão têm um papel relevante de potencializar os modelos, de treinar os modelos e de tornar os sistemas cada vez mais inteligentes. Então, isso é um ponto de reflexão bem importante. E isso tem que estar discutido dentro de uma política, dentro de grupos de trabalhos. Definir critérios para parcerias com fornecedores e promover a transparência e a participação da comunidade na adoção do IA. Então, por isso que é importante ter uma política institucional. Porque se não tiver uma política institucional e grupos de trabalhos nesse sentido, cada um vai executando e usando ao seu modo de entendimento. E aqui sempre todos estão buscando a melhor solução. A gente parte do princípio que todos querem melhoria no processo, todos querem ter eficiência. Mas se não tiver uma política, isso pode crescer desordenadamente. Tranquilo? Vamos para frente, então? E aí, boas práticas de governança de IA. Né? A partir da política, a política vai definir algumas práticas de governança. Criação de comitês, grupos de trabalho, mapear e catalogar projetos, avaliar impactos e riscos de cada projeto, definir métricas de sucesso. Né? Estamos falando de gestão. Aquilo que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Né? Garantir a capacitação contínua de técnicos e gestores para usar a IA de forma estratégica. Então, aqui a gente já traz algumas boas práticas de governança de IA, de tal sorte que isso é decorrência de uma política institucional definida, implantada, validada e aprovada em nível de CUM. Exemplos práticos. Então, agora eu vou trazer alguns cases de algumas universidades e depois eu vou passar para os cases nossos aqui, tá bom? Então, vamos lá, MIT. MIT criou aí um grupo, né, para integrar IA em todas as áreas, gestão, ensino e pesquisa. Tem diretrizes institucionais de IA ética com foco em transparência e responsabilidade. Então, Stanford publicou um documento Ethics and Governance of AI para orientar o uso de IA de forma responsável e inclusiva. Criou comitês interdisciplinares para avaliar o impacto de projetos de IA em diferentes áreas. Então, Orlando perguntou ali, KPIs, como é essa avaliação? Os KPIs serão usados para medir eficiência, né? Se realmente o serviço melhorou usando IA ou não. E aí pode ser um KPI, pode ser NPS, nível de satisfação do colaborador, nível de satisfação do usuário, o aluno, o professor, a própria comunidade acadêmica, a própria sociedade. Então, se a gente bota um agente de atendimento, melhorou a qualidade do serviço ou piorou? Tem que ter KPIs definidos para que a gente possa avaliar isso. Aumentou a produtividade ou não? A gente vai trazer um exemplo aqui, vou dar um spoiler já da apresentação lá na frente. A Silvia, o Kiles, eles devem estar aí. Eles criaram um chatbot que a gente vai apresentar daqui a pouco. A Silvia, no IFSC, ela preenchia 400 atas, em média 400 atas no ano de tomada de papel. Para cada ata, ela leva no mínimo 1 hora de trabalho. São 400 horas de trabalho da Silvia para fazer uma tarefa que é extremamente repetitiva. Usando um chatbot que ela mesma desenvolveu com o grupo dela, com o time dela, com a equipe dela, baixou para 10 minutos. Esse é um KPI fantástico, ou seja, 50 minutos da vida dela na gestão universitária foram otimizados a partir de um chatbot que não é nem profissional, um chatbot feito no code dentro de uma disciplina. Olha que fantástico. Então esse é um tipo de KPI que aumenta a produtividade. E os outros 50 minutos, o que a Silvia vai fazer? Ela vai respirar. Ela vai pensar em como aprimorar o serviço dela. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Então, Orlando, os KPIs são importantes para isso, né? Para medir a satisfação do serviço, para medir a questão, a questão da produtividade, entre outros. Vamos lá, então. Além de MIT e Stanford, o que a gente tem mais? A Universidade de Toronto implementou um laboratório de políticas de IA, onde professores e técnicos discutem e testam políticas de IA. Estabeleceu padrões de privacidade e segurança para os dados usados em IA, inclusive processos administrativos.
A UFRJ está criando grupos de trabalhos para discutir IA na gestão administrativa e na pesquisa. Debate modelos de governança, para evitar que as iniciativas fiquem isoladas. E olha que bacana, para integrar ao PDI. A UFSC fez recente consulta agora de PDI, não sei se já encerrou, mas estava discutindo seu PDI. Então, isso é muito importante. Da mesma forma que tem política de pesquisa, que tem política de extensão, que tem política de inovação, é fundamental que a gente tivesse aí uma política do uso da IA na universidade. A UFFE, a Universidade Federal Fluminense, no Rio também está criando grupos de trabalho para discutir o uso da IA na gestão universitária. Então, bem interessante aí. Ok? Agora, aí estão os exemplos que a gente fez no PPGAL. Eu tenho uma disciplina no PPGAL, Priscila, que chama-se Desafios de Inovação na Gestão Universitária. E a cada semestre, a gente cria um desafio. No ano passado, o desafio foi organizar um evento de interação universidade-empresa. E foi muito fantástico. Gerou muitas publicações em vários revistas e permitiu aí publicações e direcionou várias dissertações de mestrado dentro do PPGAL. Esse ano, o desafio foi outro. Esse ano, eu trouxe para os alunos desenvolver chatbots no code, ou seja, sem programação. No primeiro momento, tá, o pessoal deve estar aí, meus alunos, depois se eles quiserem escrever aí no chat, fica à vontade. Foi um caos, foi um choque, né? Como é que a gente vai desenvolver um chatbot se a gente nem sabe o que é IA, se a gente não programa, como é que a gente vai fazer isso, né? E a gente começou lá em março, e a disciplina acaba agora dia 10, e 3 chatbots no code foram criados. A Rô, chatbot da Secretaria de Departamento, no caso fizemos um teste em cima do meu departamento, o CAD. A Rô é uma homenagem a uma servidora que quando eu entrei no CAD ela era secretária do CAD. Então eu fiz aqui uma homenagem à Rô, peguei uma foto dela e fizemos até uma figurinha dela, e é uma homenagem que a gente quis prestar, eu quis prestar à Rô, porque muito quando eu entrei na UFSC ela muito me ajudou na minha jornada aqui dentro da universidade. Bom, a outra foi a Silvia, que é chatbot de atas de preço, e essa a Silvia é uma colaboradora do IFSC e teve apoio dos nossos colegas também. E outra é o Ciari, a Renata, junto com a Thaís, que nunca programaram na vida, estavam desesperadas como é que elas iam fazer, desenvolveram um chatbot usando normativas de estágio. Então, eu vou tentar rodar aqui alguns exemplos para vocês, não sei se vai funcionar ou não, mas são esses 3 chatbots, a gente fecha a disciplina semana que vem, e muito feliz com o sucesso e o resultado, porque por trás dessas aplicações, o que tem? Servidores que nunca programaram, que não conheciam, que conheciam um pouco de IA, algum ou outro tinha um conhecimento mais elevado, e foi possível a gente entender. A gente conseguiu, como resultado da disciplina, que eles mesmos criassem soluções, sem programar, sem nada, que eles mesmos trouxessem a necessidade de cada setor que eles tinham, e eles puderam comprovar na prática o quanto isso gerou satisfação pessoal de ter vencido um desafio, mostrou para eles novas oportunidades de trabalho, de carreira, de desafios, e a satisfação pessoal de cada um deles de conseguir vencer e trazer, e o quanto isso melhorou a qualidade de trabalho e aumentou a produtividade. Então, como disciplina, porque não é um projeto institucional, como uma disciplina, nós alcançamos resultados fantásticos dentro do PPGAL. E o PPGAL é importante, muito importante por isso. Por quê? É um mestrado profissional que qualifica os servidores e abre oportunidade para que a gente desenvolva soluções como essa. Tudo bem? Então vamos lá. O chatbot Arro, então, é a secretária virtual do CAD que atua com atendimento de primeiro nível. Vou trazer um pouco essa questão de primeiro nível, segundo nível, daqui a pouco.
respondendo a dúvidas frequentes relacionadas aos serviços oferecidos pelo setor. A RO contribui para otimizar o atendimento, evitar sobrecarga nos canais institucionais e promover a autonomia dos usuários, além de ser uma solução alinhada à inovação e gestão universitária. Foi desenvolvido usando a plataforma Copilot, e aqui é interessante, porque cada um usou uma plataforma diferente, era de livre escolha. Então, o Murilo e o Fernando, que foram os desenvolvedores, eles usaram o Copilot e acessaram a base, e adicionaram a base de conhecimento, regimentos, calendários, né? E informações do CAD páginas UFSC.br. Está aqui ó, a figurinha da rua, vamos ver se eu consigo rodar aqui e mostrar para vocês, né? E assim ela se apresenta. Aqui está a base de conhecimento que eles montaram. E aqui está ela já interagindo e respondendo a perguntas que as pessoas fazem. Robô, né? O Fábio já. Boa, Fábio. E está aqui o depoimento deles, são os dois, não sei se os dois estão presentes, mas eu queria enaltecer aqui o trabalho tanto do Murilo quanto do Fernando, que foi construir um chatbot no code. Aqui é o depoimento deles, né? Com IA generativa foi uma experiência que me surpreendeu por ser acessível e poderosa. Foi possível criar algo útil rapidamente e ver na prática como a IA pode facilitar a comunicação. Então, é um chatbot que os alunos, professores, é mais voltado para aluno e professor também, que possa fazer perguntas, né? E o Fernando traz o seguinte, foi muito interessante esse aprendizado, tendo em vista que conseguimos ter uma ideia de como é estruturado e construído um chatbot com IA. Então, vamos ver se eu rodo aqui, eu consigo trocar minha tela aqui, Priscila, o que eu preciso fazer? Deixa eu ver aqui. Compartilhar sua tela. Isso, compartilhamento. Uhum. Vamos ver. Tá dando para enxergar? Tá muito pequeno. Não, a gente consegue ver. Então tá ali, ó. Uhum, tá. Olá, eu Mas sou a essa Rô. parte de interação com a rua tem como aumentar? Não. Pois é, eu não sei como é que faz isso. Talvez lá em cima na. Ou então deixa, professor. Acho que Melhorou ou não? consegue. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Isso é. Uhum. Agora sim. Uhum. Perfeito. Então aqui então é o chatbot deles. Vou perguntar como cancela matrícula. Vamos ver se funciona. Sabe que toda demonstração dá errado, né? Mas vamos lá. Ó, o Daniel já deu Ctrl++ ali. O Daniel é fera. O Daniel é outro aluno meu aí. Esse é meu desorientando, Daniel. Vamos lá. Vamos ver, ele está rodando, está pensando. Eu perguntei como é que faço para cancelar minha matrícula. Está pensando. E é assim mesmo, ó, já trouxe lá. E olha que legal isso aqui, ó. Ele trouxe, buscou no site do CAD e nas normativas o período de solicitação, o encaminhamento da solicitação, a análise e processamento, considerações importantes, contato, e trouxe de onde ele tirou a resposta. Olha que legal. Esse aqui é um dos exemplos, né? Ó, eu vou perguntar outra. Esse dia a gente testou isso aqui, ele não. Como faço para me afastar? Eu tenho que testar até dar errado, senão não tem graça. Vamos ver, ele está pensando, como faço para me afastar para pós-doc? Vamos ver, escrevi errado, vamos ver se ele vai ler. Vamos ver se ele vai. É um pouco lento aqui, né? Porque a gente, ó. Ele trouxe, ó. Ó. Olha que legal. Então é isso que a gente chama de atendimento de primeiro nível, né? A gente, depois eu vou mostrar aqui a estruturação de serviços, né? E esse aqui é o primeiro nível. O primeiro nível pode ser um chatbot, ó. Tá vendo? E ele traz lá no final, ó, de onde ele tirou as informações. Olha que massa. E tudo normativa pública, né? Então é muito bacana. Tranquilo, alguém quer. Eu estou vendo o Enio legal, vamos adotar em diversos setores. Então, gente, deu para
Pessoal, deu para acompanhar aí a execução da RO? Não sei se deu para perceber aí um exercício em sala de aula, né? Mas que a gente fiquei feliz duplamente pelo resultado que o pessoal alcançou, sabe, Priscila? E por homenagear a Rô, que tanto me ajudou quando eu entrei na UFSC ali no CAD. Então, e tem tantos outros secretários e secretárias de curso que fazem um trabalho às vezes muito árduo e ficam sozinhos nos seus departamentos, que às vezes não conseguem tirar férias, não conseguem ir a um banheiro, porque não tem como abandonar o setor, enfim. Então, isso é muito bacana. Tem um link já no site do curso para acessar ou não. Ainda não, isso é só um exercício de uma disciplina, mas que já resolve muita coisa, resolve, sabe? Já dá para trabalhar. Beleza, vamos para o próximo então? Posso interromper esse compartilhamento? Alguém quer sugerir uma pergunta aí para a Rô? A Rô está 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias no ano disponível. E com isso, o que a gente entende, Priscila? Que hoje eu acho que esqueci o nome, Arthur, que é o secretário lá, que é o colaborador que trabalha no CAD. O Arthur teria tempo para desenvolver em outras atividades. Imagina trabalho de ata, imagina aquelas reuniões de departamento incansáveis, 40 professores. Eu quero que conste em ata. Porra, isso é terrível. Tempo que um servidor leva para fazer uma ata. O quão poderia ser otimizado com inteligência artificial, né? Então, eu acho que eram 2 de coordenadoria, exatamente. Tudo bem, então, pessoal, essa plataforma Windows é grátis. Essa solução que a gente usou aqui é tudo solução free, não pagamos nada, tá? Lógico que quando a gente tem uma solução institucional que vai ser levada para os departamentos, aí arquitetura diferente, o projeto ele entra num desenho diferente, mas aqui deu para a gente ver que é poderoso, né? E que é possível fazer, porque aqui são os próprios, olha, veja, são os alunos que estão fazendo, são servidores que estão desenvolvendo isso. Não envolve grandes coisas. Ok, gente? Podemos seguir adiante. Então, eu vou interromper essa aplicação e vou para uma outra aplicação agora, tá? Vamos lá. Vou voltar para a minha apresentação. Só o Orlando ali que perguntou se essa plataforma do Windows é gratuita. Então, a gente usou tudo solução free. Nós não pagamos nenhuma. Foi exercício de aula. O professor está quebrado. Os alunos não vão gastar com essas coisas que o professor doido inventa. Então, tudo solução free. Sabe o que é legal também, Priscila? A coragem dos alunos de aceitar o desafio. Primeiro momento foi um choque, assim. Depois a Thaís, a Renata, o Fernando. O Murilo já tinha um pouquinho mais de intimidade. A Silvia, que está aí, que daqui a pouco a gente vai mostrar. A coragem em aceitar o desafio. Isso mostra o quão os servidores querem ser desafiados, o quão os servidores são competentes. E o trabalho rotineiro, operacional, e me desculpe, às vezes medíocre, desestimula e não deixa mostrar o quão competentes são as pessoas. E agora com o IA, a gente vai trabalhar o quê? Na inteligência da IA. E aí sim, isso estimula, isso premia, isso permite a gente desenvolver aquilo que a gente estudou. Isso dá satisfação de ver a coisa acontecer. Então, muito bacana, muito legal. Posso seguir então? Vamos para a próxima? O outro é a Silvia. A Silvia está aí, eu acho, assistindo. É o chatbot de ata de registro de preço. Ela executa o trabalho operacional na elaboração de centenas de atas de registro de preço ao ano, 400 em média. E qual que é o objetivo? Liberar a Silvia e sua equipe para atividades estratégicas no setor de compras da UFSC. Isso acontece no IFSC, provavelmente acontece no IFC, acontece na UFSC, eu não sei se tem alguém aí que faz ata de preço, mas a atividade é rotineira, né? E aqui tem o desenho que foi feito, eles pegaram procedimentos e rotinas do setor, legislação da área de compras e licitações, regras de funcionamento, relatórios de preços do CIPAC, modelos de atos conforme MGI e CGU. Eles alimentaram a base de conhecimento no chat, eles usaram o chat GPT para isso. Elisângela disse, dá um trabalhão uma ata.
Exatamente. Então, aqui eles alimentaram a base de conhecimento do ChatGPT. Tudo aqui é dado público, não tem nenhum dado sensível ou sigiloso, tá, Priscila? Isso aqui é tudo dado público. Por isso que na administração universitária, tirando dados sensíveis a LGPD, o resto não tem por que não fazer, tá? Resultados alcançados. Geração automatizada de atas de registro de preço conforme normas do MGI e CGU. Orientação técnica a respeito de compras públicas, conforme a legislação vigente. E análise e recomendações estratégicas a respeito dos certames realizados. Tem um QR Code, mas para rodar esse tem algumas... Esse aqui é um pouquinho mais engenhoso, mas vocês podem chegar à página a partir desse QR Code aí, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns testes que eu já fiz antes para evitar algum problema na hora. Deixa só eu mostrar aqui só um pouquinho. Então vamos para frente. E aí aqui eles printaram as telas, né? Quanto se gastou em equipamento de refrigeração nos últimos anos? A partir daquela base de conhecimento que eles montaram e do treino que eles fizeram no GPT, o GPT já respondeu. Nos últimos anos, os gastos com equipamento de refrigeração nos certames registrados foram os seguintes: 2023, 1 milhão e tanto. Ano 2024, 1 milhão e tanto. Caso deseje, posso detalhar os itens específicos ou empresas fornecedoras responsáveis por esses valores. Deseja aprofundar a análise? E aí tá. Segue a lista dos 5 principais empresas fornecedoras de equipamento de refrigeração em cada ano. Olha que legal. E a partir daqui tu já começa a usar a inteligência. O certame está viciado, não está viciado, são sempre os mesmos, sempre não tem essa desconfiança quando fala de ata de preço, de registro, licitação. Então, olha que legal, eu alimentei a base, ele usa, já gera para mim, e ao mesmo tempo, ele me permite o quê? Usar a inteligência para fazer outras relações, outras estratégias para identificar, às vezes, coisas que a gente não percebe no dia a dia, porque eu estou preenchendo um documento automático, que não dá tempo para mim para entender quem são meus fornecedores, quem são meus clientes. O Orlando pergunta, poderia ser usado de psique? Pode, eu acho que a gente tem que testar várias ferramentas, né? Mas ó, o Aquiles já respondeu aí. Ó. O Aquiles é um dos desenvolvedores junto com a Silvia. Né? Nós tentamos fazer como um DeepSeek, porém o GPT mostrou-se ser mais acertado. Olha que legal. Deu para entender, Priscila? Olha que massa que é isso aí. Né? Então aqui eles já estão indo para uma parte mais estratégica da solução. E aí olha o depoimento. A Silvia, nossa colega, o Aquiles é o nosso colega e o Augusto também está aí. Então, ao depoimento da Silvia, a IA vem ao encontro da execução para emissão de documentos repetitivos com agilidade e rapidez, legalidade e fidelidade dos dados, deixando os prazos para tarefas estratégicas e urgentes antes relegados. Quer dizer, eu fico tanto no operacional que eu não consigo fazer aquilo que é estratégico e urgente. O Aquiles fala assim, a IA tem grande potencial no setor público, especialmente em licitações, automatizar processos, ampliar a transparência, prevenir fraudes e tornar a gestão mais eficiente. O Augusto, o grande desafio é fazer a IAR atender as nossas expectativas com consistência. Vencido isso, as possibilidades parecem infinitas. Legal, né? Olha que massa. Dentro da disciplina, é muito massa, né? Deixa eu vou tentar rodar aqui. Eu vou voltar ao compartilhamento agora, vamos ver se funciona. Quando roda o sistema, a primeira tela que aparece é essa aqui, ó. Deixa eu aumentar. O Daniel falou para mim que eu tenho que fazer um negócio. Espera aí. Deixa eu ver que está muito pequeno. Melhorou aí? Não sei se está dando para ler, porque o fundo é branco. Sim, dá para ver sim, professor. Então, assistente virtual, especialista em gestão. Então, ele tem a primeira parte ali. Quem é você? Como pode me ajudar? Como você pode me ajudar? Tire minhas dúvidas sobre compras e licitações. Faça uma análise estratégica dos certames realizados. Me auxilie na geração de atas e registro de preço. Aí a gente vem aqui e pergunta. Eu vou mostrar outra tela, porque eu já rodei isso antes para não ter muito problema. Deixa eu interromper esse compartilhamento, só um pouquinho. Só um pouquinho, que agora eu vou compartilhar outra tela. Eu vou dar aumentar aqui.
Tá dando para ler? Acho que agora perdeu um Ah, pouco. sim. Uhum. Aí tá ali, ó. Tá bem Quem bom. é você? Como você pode me ajudar? Pergunte alguma coisa. Sou a Silvia, assistente especializada em gestão pública, com foco técnico. Fui projetado para apoiar servidores e suas atividades como geração de ata de registro, análise estratégica de compras, interpretação de dispositivos legais, bases carregadas no momento. Aí agora a gente pega e, se desejar iniciar a geração de uma ata, uma análise estratégica ou consultar dispositivos legais, posso dar continuidade agora. O que você gostaria de fazer? Vou interromper aqui e vou mostrar outra tela já. Tá um pouquinho. Deixa eu achar outra agora. Essa aqui foi a que eu rodei. Só um pouco. Agora vai dar. Só um pouquinho. Ó. O pessoal tá conseguindo ler aí, Priscila? Tá sim. Uhum. Dá Olha para só. ler. Aí eu peguei, né? Tava no menu, me pedi assim, me auxilie na geração de atos e registro de preço. Aí ela, perfeito, vamos iniciar. Primeira etapa, qual o número da ata a ser gerada? E suba o modelo da ata e documentos SRP. São dois arquivos que a gente sobe. Bem nesse maisinho aqui, eu vou lá e subo dois arquivos. Aí ele fala, assim que esses documentos forem recebidos, daria continuidade à geração de ata. Aí eu peguei e subi, ó, tá vendo? Os dois documentos e disse que o número da ata era 100. Ah, isso que, veja, não tem integração nenhuma com o sistema. É manual ainda, mas veja, já otimizou 50 minutos para cada ata que a Silvia tinha que fazer. Hein? Imagina se isso é automatizado. Aí ela, ótimo, com base nos arquivos enviados e no número inicial formado de 100, prossigo a geração de atas. Aí ela fez, ó, número da primeira ata, ano da ata, arquivo, SRP. Total de empresas registradas, 7. Iniciarei agora a geração de ata. Um momento, por favor. A geração das atas foi concluída com êxito. Número total de atas, 7. Número inicial, 100. Número final, 106. Ano 2024. Empresas incluídas. Olha lá, todas as empresas. Isso aqui é dado público, informação, né? Arquivo compactado, você pode baixar para zip. Por favor, revise os arquivos gerados, se tudo der certo, faça ajuste. Legal, né? Deu para acompanhar, pessoal? Quer que eu repasse alguma coisa aqui? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí para o Aquiles, para a Silvia, eu acho que o Augusto também tá, fica à vontade, tá, gente? Mas legal, né, Priscila? Que massa, né, cara? Isso feito dentro de uma disciplina, né? E uma necessidade real, tá? Que não é. Só uma dúvida, professor. Aquelas opções ali que gera é pela quantidade de consulta, a plataforma, ou vocês alimentaram essas? Não, não, é real, é um documento real de resultado de um certame. E aí ela teria que fazer aquelas 7 atas ali na mão. E aí ele pegou e gerou automático, preencheu automático, numerou e já. E a partir dali eu consigo agora fazer análises, né? Entende? Então a gente conseguiria fazer análise em cima daquilo ali, de quem ganhou mais, quem são os nossos fornecedores que mais ganham, que menos ganham, quem é recorrente, quem foi primeiro no certame, foi segundo no outro, terceiro no outro. Tá aí o céu é o limite a partir de agora, né? É, ô Graziele, eu tô doido para fazer um projeto adicional. Vamos ver se a gente consegue, mas dentro da disciplina. Esse semestre eu não vou dar essa disciplina. Ano que vem, todos estão convidados. É óbvio que o Augusto, o Murilo, o Fernanda, a Silvia, a Thaís, a Renata vão ter que ajudar, né? Não tem outra saída. Mas é massa, né? Trabalho real, né? Projeto real. Como isso está mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Agora imagina. Desculpa, pode falar. O Maurício tinha perguntado se poderia ser usado nas atividades repetitivas no SIGPEX ou não. Acredito que sim. Acredito que sim. Aí, quando se torna um projeto institucional, que a CETIC participe, aí o céu é o limite, gente. Aí o céu é o limite. Aqui a gente está fazendo de fora para dentro, né? A Silvia organizou a partir do setor dela. O Murilo organizou
pegando documentos públicos, né? Imagina se isso está integrado, né? Então, é isso que eu falo de política institucional, com participação de diferentes atores, né? O ganho é fantástico. E o que é bacana, né? Imagina o dia a dia da Silvia para preencher isso, o saco que não é fazer essas tarefas repetitivas, e agora ela poder pensar estrategicamente, né? Isso aí é fantástico, é uma coisa assim. E outra coisa bacana, a Silvia falou, atende às necessidades do setor, depoimento da Silvia que faz isso todo dia. E a gente, sabe que mais é importante para mim? É aquele slide lá que só faz sentido se for para beneficiar as pessoas. Lembra aquele primeiro slide que eu coloquei lá? Né? E o quão isso, nas nossas aulas a gente discute, de quão foi legal ver todo mundo crescendo junto. E todos que chegaram lá, com exceção de um ou outro que tinha mais intimidade, obviamente, não, o medo, né? Porque no primeiro momento teve um medo, né? Porra, o que eu vou fazendo? O que eu estou fazendo na disciplina? Primeiro que eu não dei conceito de nada, eu não abri um slide, não dei uma aula. Eu simplesmente joguei o desafio para eles. E aí eles foram indo, foram indo, foram indo. O Daniel que está aqui, que foi meu mestrando, ele deu aula. Eu não dei aula de nada, mas os alunos foram indo, foram indo, foram indo e chegaram em resultados bacana. Tudo bem, gente? Vamos para o terceiro então, Priscila? Eu prometi 3, já foram 2. Podemos seguir então? Vou interromper aqui e vou voltar para o slide. Então estão aí os artistas que construíram essa solução. Agora tem um terceiro, chatbot de estágios. Não sei se a Renata está aí. A Renata e a Thaís. A Renata, ela trabalha no setor de estágios ali. Chama DIAP, né? Departamento de Integração Acadêmico Profissional. Ó, a Renata está aí. Agora, lembrando que isso aqui é uma atividade de aula. Não é uma atividade institucional, gente. Isso não isso aqui é um exercício com documentos públicos. Isso aqui não está alinhado ao diretor, não está alinhado ao chefe de departamento do CAD. Isso aqui são exercícios de aula apenas com documentos públicos, tá claro? Então isso aqui não tem nenhuma validade institucional, apenas validade acadêmica profissional, que é o mestrado do PPH. Ó, Thaís, obrigado por você estar aí, Renata também. Então, Priscila, isso é importantíssimo deixar claro, porque senão daqui a pouco o diretor do DIAP vai falar, mas a Renata fez isso, como é que... Não, isso aqui é uma atividade acadêmica apenas com documentos públicos, não tem nenhum documento do setor estratégico. Aqui é tudo documento público. Tranquilo, gente? Deu para ter esse entendimento? Não é nenhuma iniciativa institucional, é uma iniciativa acadêmico-profissional, tá? Então, o que ela... Sofia. Não é Sofia, eu que falei, eu acho que é Ciari que chama. Ou é Sofia? Bom, me corrija, Thaís e Renata, se eu digitei errado ali. Auxiliar nas atividades recorrentes, coordenadores de estado e estudantes de UFC. Tá certo, obrigado, Renata. Quem já foi coordenador de estágio e quem trabalha no setor de estágio sabe o drama que é isso aí, gente. Informações sobre estágio de graduação e sobre o sistema CIARE. Documentos e procedimentos da UFS, como manuais, site do departamento. Quando a gente fala o site do departamento, a gente passa o link apenas, né? A gente não entra, não tira nada lá de dentro. E as legislações vigentes que regulamentam os estágios. Aqui, um usou Copilot, outro usou GPT, o outro grupo, e esse aqui usou Google AI Studio. Tudo bem? Vamos para frente. Altamente eficaz na resolução de dúvidas relacionadas ao estágio e operação do sistema CIARE. E atendimento nível 1. Depois eu vou explicar o que é atendimento nível 1, nível 2, assim vai. Explica e orienta usuários com um passo a passo claro, abordando soluções para os diversos cenários que podem surgir. Ponto forte, capacidade de identificar automaticamente o perfil mais provável do usuário com base na pergunta feita, fornecendo respostas direcionadas. Se é o coordenador do estágio, se é um professor, se é um aluno, ele percebe e direciona a resposta. E a Renata depois pode dar um depoimento aí. Eles respondem dúvidas o dia inteiro. Imagina a quantidade de estagiários, gente que não sabe usar o sistema, que não acha documentação. Então... desculpa. Aqui tem uma pergunta, ó. Como você mencionou, uma das nossas estagiárias, eu vou assumir que você é o coordenador de estágio ou alguém da secretaria de coordenação. Porque foi feita uma pergunta para eles, ele já assumiu que o cara tinha esse papel, de que é o coordenador de estágio.
Supondo que você seja aluno e queira saber como encerrar seu contrato, em situações em que a pergunta é mais genérica e não permite identificação do perfil, o chatbot ainda consegue oferecer uma resposta correta, embora solicite ao usuário que informe se é um aluno ou um coordenador. Para te dar informação mais precisa, me diga, por favor, se você é aluno ou coordenador de estágio. Esta abordagem garante a interação mais personalizada e eficiente, contribuindo para uma experiência positiva no suporte às dúvidas sobre estágios. E aí está um depoimento das duas aqui, que é muito legal, porque quando começou a disciplina, elas estavam apavoradas. Eu falei, elas vão abandonar, quer ver? Não abandonaram, venceram o desafio e chegaram a um resultado super fantástico. A de cima é a Renata, de baixo a Thaís. A criação desse chatbot foi uma jornada empolgante. Olha que legal. Olha o feedback. E desafiadora, demonstrando como a tecnologia pode facilitar a comunicação na universidade e tornar o dia a dia de estudantes e coordenadores de estágio mais eficientes. Permite que os servidores concentrem seus esforços em trabalhos mais estratégicos e relevantes para o futuro da UFSC. Renato e Thaís, legal, né? Emocionante, né, Priscila? Fala a verdade. Muito massa, né? Agora eu vou mostrar a apresentação. Deixa eu ver se eu acho agora. Só um pouquinho que eu vou interromper para rodar o aplicativo delas. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Essa aqui, ó. Desculpa. Tá dando para ler, Priscila? Vou ter que aumentar. Se puder aumentar um pouquinho, ficou muito pequeno. Agora tá bom. Uhum. Então tá ali, ó. Aí eu aqui, ó, sou coordenador de estágio. O aluno me mandou o RAEN assinado. O que eu faço com esse documento? Aí ele respondeu: entendido. Como coordenador de estágio, receber o RAEN no final, assinado pelo aluno, pelas outras partes, como é uma etapa crucial para finalizar. Aqui estão alguns passos que você deve ser seguidos. Coordenador de estágio recebeu o RAEN. Aí ele vai dando tudo que o cara tem que fazer, ó. Ó. Isso geralmente está dentro de um FAQ, né? Só que, à medida que você treina o modelo, ele pode aprender respostas novas, né? E aí, o usuário do serviço, ele não precisa ficar procurando lá a resposta, ele só pergunta aqui, ele vai lá e traz a resposta direto, né? E aí tá, ó. Localiza Rayano no final, vai ao menu estágio, Rayano, olha que legal. E aqui tá orientando como ele deve fazer. Pontos importantes. Aí, ó. E aí ele dá toda a explicação e vai embora. E aí eu fui rodar e travou, por isso que eu não fiz mais. Aí eu não sei o que aconteceu, Thaís e Renata, que eu travei o sistema. Que era como faço para encerrar um estágio no obrigatório. Mas está funcionando e é muito legal aí o resultado. Perfeito, pessoal? Se a IA pode aprender respostas novas, ela não pode dar informação errada? Não. Essa pergunta é muito interessante aí. Quem fez? Deixa eu ver aqui. Quem fez essa pergunta? A Cláudia. Cláudia é muito legal. Se tu perceber ali no trabalho, tanto nesse trabalho aqui da Renata, nos 3 trabalhos, a gente direcionou a base de conhecimento. A gente força ele a buscar nos documentos que a gente quer, e não ele buscar documentos na web. Então tem como eu dizer para ele, eu quero nessa base de conhecimento aqui, até porque tem as normativas. Então ele não vai pegar a resposta de estágio da Estácio, do CESUS, que ele está pegando nas normativas da UFSC. Então a base de conhecimento foi alimentada com documentos oficiais. E isso faz com que ele não crie respostas não com base em outros documentos. Ele pode criar uma coisinha ou outra, aí eu vou explicar agora como a gente trabalha e media isso, tá certo? Seria uma rede neural de machine learning? Não, o que tem por trás aqui, ele é difícil porque é uma máquina fechada, mas é muito NLP, sabe? Deve ter alguma coisa de machine learning, acredito que sim, mas também muita questão de processamento de texto. Pessoal, tranquilo? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Agora eu vou para a última parte da disciplina. Salésio, por favor. Apareça, por favor, Salésio. Ele levantou a mão, Salésio. Eu vou interromper aqui. Não sei se alguém quer fazer.
Ele já está abrindo. Ele Estão já me está vendo, professor? Estão me ouvindo, né? Fala, amigo. Já. Bom revê-lo. Bem, professor Alexandre, primeiro dizer que muito feliz com a tua palestra. Eu quero só deixar claro que desde 2016, em Arequipa, no Peru, quando apresentaste o teu artigo sobre o quanto a falta de sistemas competentes, né, sistemas informacionais, era uma forma de assédio moral com o trabalhador, sobretudo o TAI da UFSC, mas também com a chefia docente, com o docente em si. Tu vem perseguindo essa trilha de inovação e de informática, que eu acho bem importante para a universidade, e um grande aliado dos técnicos administrativos em educação aí nesse combate silencioso, é um backstage, né? Tu não és um cara que busca o palco, mas tu tá sempre aí trabalhando para isso. Dizer que a tua palestra hoje, para mim, foi muito importante. Eu sou uma pessoa que venho desde o ano passado insistindo dentro do meu setor sobre a necessidade de uma política, né, institucional, e eu criei, a exemplo desses chatbots que você apresentou hoje aqui, professor Alexandre, eu criei um chatbot para a Dajor, eu tenho o GPT pago, e a divisão de acompanhamento de jornada de trabalho, com o C social agora que está bem importante para a universidade, né? A gente criou um chatbot e para as pessoas que não sabem, a diferença do grátis para o pago, né? É que você consegue criar os seus GPTs, como o professor Alexandre mostrou aqui, vários chatbots que ele criou no GPT pago, e aí tu consegues alimentar com documentos. O GPT de R$ 95 por mês permite até 20 documentos. Então, o que eu coloquei lá, né? Documentos públicos. Todos os fluxos de trabalho da Dajor, ou seja, como a Dajor faz as coisas, todas as legislações que envolvem carga horária, servidor federal, enfim. E eu pedi para ele, tu traça algumas regras. Olha, sempre que você responder, você vai ter que usar o manual de redação da Presidência da República. Então, vai ter que manter o formalismo e a norma culta do português, né? E as respostas dele são impressionantes, assim, impressionantes. Para você terem uma ideia, quando a gente recebe um e-mail de um colega, se você perguntar para ele, ele é um assessor nosso, né? Então, olha, como é que eu responderia esse colega da melhor forma? Ele consegue informar o assunto e o grupo de assunto dentro do SPA, através dos fluxos de trabalho da Dajor. E claro que a gente tem que usar a IA com responsabilidade, tem que ser sempre uma análise do humano por trás, quando está usando como assessor, né? Mas eu acredito, professor Alexandre, que esse teu trabalho e essa tua palestra na Escola de Gestores pode sensibilizar um pouco mais a universidade agora, a gestão, enfim, para que a gente tenha uma política institucional de uso de inteligência artificial, como, por exemplo, faz o TJSC, que utiliza Copilot da Microsoft. A gente poderia ver, até com o teu auxílio e dos teus orientandos, qual a melhor IA, né? Qual a IA que seria mais adequada, né? Ontem, em reunião com a CETIC, por exemplo, professor Alexandre, a gente descobriu por acaso que, por sermos servidores da UFSC, nós temos acesso a Gemini, né, a IA do Google, com aquele plus, né? A Gemini paga de graça. Só pelo e-mail @ufsc tu consegues acessar a Gemini por 1 ano e meio de forma gratuita. Então, dizer que é muito importante, eu acho que a gente aliviaria muito a carga de trabalho, como tu demonstraste com a atas, preços, resposta a alunos, né? Então, eu acho que nós técnicos temos que ver hoje, na minha opinião, daí, né, a IA como uma aliada. Ela é uma parceira que pode caminhar junto, nada mais é do que um sistema informacional com possibilidades muito maiores, né? Então, ela é uma aliada nossa. Eu não vejo que ela é uma inimiga do servidor técnico, muito mais uma aliada. E desculpa alongar, professor, mas é só que um tema me empolga muito, e dizer muito obrigado, Alexandre, pela palestra e a Escola de Gestores pela oportunidade. Salésio, fica aí, vamos pensar um pouco junto. Eu acho que a gente tem um tempinho aqui ainda, mas olha só que interessante. Eu acho que você tocou em pontos importantes. É uma aliada que dignifica, porque aí eu vou trabalhar na construção de coisas muito legais e vou poder usar a minha inteligência, aquilo que eu estudei, para ajudar a melhorar a eficiência da gestão da universidade. Quanto mais eficiente eu for na minha gestão, mais autonomia eu tenho. Eu cunhei uma frase que é assim: autonomia não se pede, se conquista com eficiência. Então, quanto mais eficiente eu for, mais eu vou poder gritar por verba, mais eu vou poder gritar por recurso e mais eu vou poder dizer que eu sou autônomo, liberdade de cátedra. Uma coisa, não vou ter liberdade de cátedra sendo ineficiente, e vice-versa. Então, isso é um ponto bem importante. Dignifica a pessoa, desde aquele preceito que eu coloquei lá no primeiro slide. Tem que ser a favor e a serviço das pessoas. Isso é condição que a gente não pode abrir mão. Esse é um ponto. Segundo,
a importância de uma política institucional. Porque, veja, tu está fazendo uma iniciativa na GEDOL, o outro está fazendo uma iniciativa lá, o terceiro está fazendo aqui. Quanto mais eu postergar isso numa discussão séria dentro da universidade, de fomento e não de controle, porque o meu medo dentro da universidade é que tudo querem controlar. Não, é fomentar, é regular e estimular. Mas, quanto mais tempo isso levar, mais caro vai ser para a gestão universitária no futuro. Então, isso é fundamental. Qual é a melhor ferramenta? Está aqui o Augusto, está aqui o Murilo, está aqui uma galera bem mais nerd do que eu. Eu só sou o mobilizador do negócio. Eu não entendo pavinas disso. Depende da solução. Depende do desafio. Todas são boas dependendo do desafio. Uma é melhor para uma coisa, outra é melhor para outra, entendeu? Então, assim, não vai ter uma única para todo mundo. O que tem que ter é práticas, boas práticas, governança. A CETIC tem que estar junto, mas não pode esquecer. Não é tecnologia pela tecnologia. Tecnologia com pessoas, processos e normativas, senão não funciona. Perfeito? Não sei se te respondi. Não, perfeito, professor Alexandre, é isso mesmo. Só para deixar claro aos colegas, né, que a minha iniciativa com o GPT ela não é institucional, ela é minha mesmo, né, para aliviar a carga minha e das minhas colegas, né. Não é uma coisa da UFSC, que eu pago todo mês meu cartão de crédito, né. Então é uma. Isso não pode. Isso é assim, eu estou aliviando a minha carga. Louvável, eu acho né? Isso, é louvável, obviamente, porque a gente. Por isso que eu digo o lado heróico do servidor. Ele se compromete, ele quer resolver. Mas não pode ser assim, tem que ser institucionalizado. E só para deixar claro, professor Alexandre, até para os colegas, eu não uso ela só para isso, né? Eu uso ela, por exemplo, ela é assessora da minha esposa. Tu pode criar vários chatbots infinitos, né? Um deles eu criei, a minha esposa é advogada, eu criei o estagiário Ana Paula, que é um estagiário da Ana Paula para direito, ali na área de direito do consumidor. Então, é claro que tem que ser institucional e eu acho que não pode deixar a cargo dos servidores, evidentemente, mas também essas iniciativas, né? Até esse exemplo que eu estou dando, mostra o quanto alguns setores, até mesmo dentro do DAP, do nosso departamento, é só a da JOR que teve essa iniciativa, mas é uma iniciativa, como eu disse, individual, não deve como exemplo. Mas como a gente poderia fomentar e aliviar a carga de trabalho dos nossos colegas TAI, né, elaborando atas, elaborando portarias, consultas, pareceres, que dá para fazer sem invadir a privacidade, usando com ética os dados dos servidores, obviamente, né, tanto que tudo que eu coloquei no GPT é público, qualquer um acessa, são fluxos de trabalho. Mas, mais uma vez, professor Alexandre, obrigado pela palestra, pela oportunidade. É um assunto que eu gosto muito e tu tratas ele há muito tempo e de forma muito assertiva, como disse o colega Júlio ali, unindo prática com teoria. Valeu, Salés, estamos juntos. Eu acho que o Alain, ainda tenho mais uns 3 slides, mas vamos responder o Alain aí, vamos embora. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Espera aí que eu vou para te me ver. Agora está me vendo. Opa, Alain, bom dia. Bom dia, Alexandre. Parabéns pela sua exposição, né? Obviamente demonstra bastante conhecimento sobre o assunto. Eu sou do campo educacional, já fui técnico, hoje docente. Trabalho no programa de pós-graduação em educação. E, inclusive, a gente está com algumas pesquisas, tanto em mestrado e doutorado em educação, tratando das inteligências artificiais no campo educacional, que é o que nos interessa. E algumas coisas, a gente sempre parte de uma perspectiva, cada área tem os seus campos epistemológicos, né? No campo da educação, a gente discute as tecnologias, chamando elas de perspectivas críticas, tá? E essas perspectivas críticas passam por uma visão antropocêntrica, que o homem tem o controle da máquina e não uma visão tecnocêntrica, sobretudo centrada no capitalismo, né? Nós temos visto na atualidade, sobretudo no que se refere às tecnologias, não só no campo educacional, a ideia muito aí de uso ético, de uso criativo, de uso regulatório, tem se trabalhado com a ideia de regulação também. A minha questão de uso que me incomoda muito, né, por exemplo, na institucionalidade, é até que ponto nós, servidores, né, técnicos e professores, vamos dar conta dos nossos instrumentos de trabalho tendo que pagar por eles, né? Essa é uma questão que eu coloco como é fundamental se houver
a discussão dentro da universidade reconhecida a validade, seja lá de qual tecnologia, processo, que tenha uma contrapartida institucional, a começar por uma política, né, de uma discussão que coloque isso como centralidade. Né? Eu sou chefe de departamento, ontem eu recebi a notícia, por exemplo, professor, está tendo uma chamada de computadores, tem professor pedindo computador. O departamento, com os recursos que tem, que eram mínimos, pode dar a contrapartida de comprar, pode comprar o computador? Eu digo, não. Quem tem que comprar o computador é a UFSC, é o governo, né? Seja lá de onde a gente... Porque senão a gente vai sair agora com... a gente já tem problemas com a nossa carreira, com a nossa valorização, enfim, tal, tudo. A gente vai dar conta desse aparato, inclusive tecnológico. Então, essa é uma questão que eu coloco. Uma outra questão que me chama a atenção é qual é a intencionalidade de uso da tecnologia, seja ela agora pensar em inteligência artificial, né? É para repetir atividades repetitivas, para facilitar o trabalho, para além disso, quais outras possibilidades? Eu vou dar, por exemplo, uma experiência que eu tive em 2 situações. A primeira delas, eu estava com um artigo publicado numa revista A2 a semana passada, com 2 autores, passado pelos avaliadores ad hoc. Quando a revista foi para a editoração, passaram numa inteligência artificial e eu recebi a notícia de que o artigo estava sendo recusado porque a inteligência detectou que 70% do texto era plágio. Aí a gente fez todo o recurso dizendo que o texto não era plágio, a gente está acostumado com um tipo de validação de trabalho da academia, sobretudo nas revistas, né, qualificadas, e não ia se prestar esse papel. Fizemos uma série de questões no recurso, mas de nada adiantou. Ou seja, a revista se guiou única e exclusivamente por algumas frases mal colocadas, né, pode até sido, ou detectadas pela inteligência, e recusou o artigo. Em contrapartida, a gente foi tentar no nosso grupo, um grupo de pesquisa que a gente tem, que a gente está pesquisando isso, e a gente foi fazer aquele testezinho de plágio com alguns das inteligências artificiais. Pegamos vários textos inéditos e detectamos muitas das vezes 90% de plágio nos textos que a gente estava submetendo. Colocamos o texto numa outra IA de humanização do texto, retirando algumas que a própria inteligência faz, e os textos estavam prontos já para serem, constando não mais plágio. Então, me parece aí uma grande contradição. Acho que a gente precisa localizar, sobretudo, né, quais inteligências estão a serviço dos homens, em quais intencionalidades, porque a gente tem inteligência aí de todo tipo. Então, eu já tive numa visão muito celebratória, otimista das tecnologias, eu tenho vários trabalhos publicados, mas hoje olho com um pouco de cautela e tendo um pouco da visão pessimista, sobretudo quando muitas dessas tecnologias são sequestradas pelo capital e atendem, pelo menos, atendem sobremaneira, né, questões mercadológicas, assim. Então, eu demonstro um pouco de preocupação, assim. Claro que dentro da universidade isso seria diferente, né? E espero que a gente tenha condição de um trabalho mais científico mesmo. Era isso. Acho que o teu microfone está fechado, Alexandre. Essa reflexão é muito boa e eu estou trazendo aqui no âmbito da administração universitária, né? Então, no âmbito da administração universitária, da administração pública, onde os dados são públicos, onde eu consigo trabalhar isso de uma forma sistemática, dentro de uma política institucional, ela se aplica muito bem. Eu vou mostrar agora em que nível ela se aplica bem, né? Do ponto de vista de ensino, quando a gente vai discutir ensino, eu como professor, aí já é uma outra, o meu lado yin e yang são coisas diferentes. Uma coisa eu estar falando no âmbito da gestão universitária, outra coisa eu falando como professor, outra coisa eu falando como pesquisador. Como pesquisador eu não tenho limite nenhum. Eu sou nerd, eu quero ver a tecnologia rodar, eu fui criado assim, no primeiro dia de aula botaram um problema na sala e falaram, resolve. E essa foi a minha formação de mundo. Então, eu como nerd, eu sou tecnologia para tecnologia. Tem outras questões sociais aí, a gente vai discutir
à parte, mas eu sou nerd de tecnologia, ok. Eu como professor no ensino, como eu equilibro e faço a tecnologia potencializar o processo de ensino-aprendizagem, é outra história. Agora, na gestão universitária, é aqui. Agora, uma coisa, eu já vou antecipar a conclusão, uma coisa é fato, é irreversível. A gente pode gostar ou não gostar, é irreversível. Quanto antes a gente tiver uma política e o quanto antes a gente direcionar caminhos dentro da universidade, melhor vai ser. Aí, óbvio, terão grupos de trabalho para ser usado IA. Deveriam ter grupos de trabalho para IA na pesquisa. E tem que ser livre dentro da pesquisa, na minha concepção. IA no ensino, IA na extensão, IA na administração universitária. Que aí são conceitos e bases e objetivos diferentes. E aí deveriam ter comitês para discutir isso, regulados por uma política e para uma governança que venha delineada por uma política nacional do CUM. Uma coisa é fato. Quanto mais tempo a gente levar, pior fica o cenário. E aí mais ineficiente a gente fica. E cada vez seremos mais contestados pela sociedade, teremos menos autonomia para decidir o que pesquisar, o que ensinar e o que ler. Isso é muito sério. Então a gente tem que ser rápido, ter uma resposta rápida, se tornar cada vez mais eficiente em todos os sentidos, para aí sim dizer somos autônomos, temos autonomias e liberdades de cátedra. E não inverter, quero liberdade de cátedra sendo ineficiente, isso não vai chegar a canto nenhum. E vou antecipar minha conclusão, o protagonismo está com os servidores. Os servidores se mobilizando vão fazer com que a reitoria traga isso para a agenda da universidade, o quanto antes. E isso vai trazer dignidade para a comunidade acadêmica. Eu não tenho dúvida disso. Agora tem as exceções, tem os pontos de conflito, tem questões éticas, tem uma série de elementos que aí os comitês serão instalados, na minha concepção, para isso. Não respondi, eu só mostrei que está na agenda e deveria estar na nossa agenda, ok? Eu vou pedir licença agora só para concluir e aí a gente abre de novo para a pergunta. Pode ser, gente? Obrigado, professor, aí pela sua contribuição. Vamos lá, então. Aqui, eu comi uma bola. Aí, obviamente, a IA vai substituir os servidores? Não, né? A gente já viu que não. Então, serão níveis de atendimento. E aí a gente estrutura em níveis de atendimento. Nível de atendimento 1, automatizado, sem convalidação, não resolveu. Nível de atendimento 2, a partir do nível 2 até o final, com convalidação de colaboradores. E aí vai subir no nível de tomada de decisão até um pró-reitor, um secretário, um conselho, enfim. Deu para entender esses níveis de atendimento? Vamos para frente. Aqui está o que cada nível faria. Então, o que é o papel do chatbot, do agente de IA e o que é a covalidação e execução. Então, aqui, depois a gente pode passar para o pessoal aí, Priscila, mas então, não vou ficar lendo aqui, mas só para mostrar que teriam níveis de atendimento e responsabilidades para cada um, né? E considerações finais, eu vou partir aqui, a IA é uma aliada estratégica, em todos os sentidos na minha concepção, mas aqui tratando especificamente de gestão universitária, pode melhorar processos, serviço e qualidade da vida dos servidores, requer políticas claras, governança e foco no ser humano, integração e colaboração são essenciais, e aqui eu acho que é fundamental. O protagonismo é nosso. Dos servidores é a chave para uma adoção ética e eficaz. E aí, bora conversar. Estou aberto aí. Não sei se... Professor, o pessoal foi se adiantando um pouquinho, né? Porque eu acho que estava um pouco angustiante, assim, com a própria temática. Eu agradeço a explanação do professor. Eu acho que quando traz essa pergunta, né? Quando o pessoal fica inquieto e já quer participar logo, é porque realmente rendeu bons frutos. Então, agora, gente, a gente vai abrir, né? Oficialmente, a gente já estava fazendo os debates e o diálogo, né? Os questionamentos. E agora a gente abre para vocês participarem também. O Salésio levantou a mão. Eu só queria chamar, talvez, o Caio, desculpa, Salésio, que o Caio estava se manifestando ali no chat, e aí eu não sei se ficaria melhor o Caio, talvez, falar pelo microfone, Caio. Não sei se é possível também, né? Se o Caio está com microfone, câmera, se pudesse participar, acho que seria melhor do que... Ah, tá.
Certo, Caio. Então, enquanto isso, a gente pode passar então a palavra para o Salésio novamente? Pode ser, Caio? E aí a gente aguarda teu questionamento aqui no chat, tá bom? Olá, Salésio. Professor Alexandre, não é aderente ao tema, vamos dizer assim, né? Mas nessas tuas pesquisas, como funciona, por exemplo, a gente é uma grande instituição de pesquisa, a UFSC é uma instituição reconhecida. Tu falaste que tinham vários laboratórios da UFSC desenvolvendo IA, né? Como funciona, por exemplo, traçar uma parceria com esses grandes, vamos botar o nome do mercado, players de IA, né? OpenAI, Google, DeepSeek, uma parceria para desenvolvimento em loco, por exemplo, trazer o Google aqui, ou trazer a OpenAI, ou algum representante deles, para traçar isso, porque a gente é uma instituição de referência. Toda hora a gente vê no Instagram da UFSC algum ranking que a UFSC está bem colocada na América do Sul, Brasil e mundo, né? Então, há essa possibilidade, como funciona isso, qual é a abertura desses grandes players para isso, né? E como seria? Se for possível responder, eu sei que foge um pouco do escopo da tua palestra, mas só por interesse mesmo pessoal, eu acho que até institucional. Sim, tudo, Salésio, nessa minha vida, onde eu combino academia e mercado, né? Tu sabe que a minha trajetória sempre foi academia e mercado, desde que eu iniciei na minha atividade docente, que já vão alguns anos. Então, o que a gente entende, o que eu tenho aprendido, assim, hoje eu estou na Fiesc, no acordo de cooperação da UFSC, para entender e aprimorar a gestão de dados a partir dos observatórios. Tem sido uma experiência muito grande, Salésio. Por quê? Porque hoje eu volto para a sala de aula com problemas reais e consigo trazer essas soluções para dentro do PPGAL, para dentro do CAD, da onde eu atuo. E aí, entendendo um pouco como é que funciona a lógica, a lógica de negócio aí dessas grandes empresas, não é tão simples. Teria que ter uma iniciativa de governo. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que primeiro trabalhar internamente e ao mesmo tempo trabalhar com o MEC, né? Então, o MEC lançar um edital que os grupos de pesquisas se inscrevam para aprimorar a eficiência da gestão universitária. Aí eu acho que a gente avança. Porque senão, os editais que vêm são sempre aplicados à indústria, aplicados ao desenvolvimento, seja social, seja econômico, independe. Geralmente tem editais nessa linha. E pode ver, o laboratório do professor Aldo, o EGC, são referências, e tantos outros, tá? Eu estou só citando os dois aqui, porque é que me vem à cabeça agora, mas são vários. Agora, o que a gente precisa trabalhar? Internamente e em nível de MEC. Então vamos lá no MEC, vamos falar o seguinte, vamos aprimorar isso. Olha a carreira, como é que está. E aí que eu acho que é estratégico ter os líderes das carreiras negociando isso com o MEC. Como é que a gente melhora? Você viu que os dados que eu trouxe aqui são dados de publicações nossas mesmo. Eu trouxe aquilo ali de publicação. Como é que a gente melhora a nossa carreira? Que a gente ganhe eficiência, para que a gente possa dignificar a nossa atividade. E aí sim, aí se o MEC chama, eu acredito. Mas individualmente eu acho muito difícil, pela dinâmica de negócio mesmo. Agora o professor falou aí do capitalismo aí, pela dinâmica do negócio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente já está no mercado há um tempo, sabe que é assim. Ok, gente? Não sei, Salete, eu acho que é uma estratégia. Tem que ser cavado lá no Ministério, via Pró-Reitor de Pesquisa, via Departamento de Inovação. Eu falo secretaria ainda porque é por causa da minha época, mas agora é Departamento de Inovação, buscar algo nessa linha via MEC seria fundamental. Obrigado, professor, mas a minha pergunta foi nesse sentido mesmo, achei bem legal a explicação, mas é no sentido de que essas inteligências artificiais, né, esses sistemas aí inteligentes que eles estão criando, eles precisam aprender também, né, assim, claro, com a restrição a essas palavras que eu usei, aprender, inteligência artificial, porque são sistemas, né, e às vezes, às vezes não, né, com certeza o volume de informação que gera dentro da universidade, ele é absurdo, né? Para aprimorar essa aprendizado máquina deles, né? Então a parceria seria nesse sentido. Mas eles devem também já ter fonte de dados, eu acho que suficiente para não precisar da UFSC, né? E todos nós usamos o Free. Quando eu uso o Free, eu estou ensinando ele. Ele já está aprendendo no Free. Então ele já é orgânico isso para ele. Entende?
Então, teria que ser uma política de Estado mesmo. Eu acredito que para a gente trazer dignidade, avançar mesmo na eficiência, e no sentido de eficiência para nos dar cada vez mais autonomia e liberdade. Tem que ser um projeto de governo, tem que ser em nível de MEC, porque senão... E aí, obviamente, reunir todas as universidades que possam colaborar nesse sentido, né? Seria isso. Muita gente... Eu acho, não sei se tem mais perguntas. Podemos fazer um convênio com a MGI para expandir essas ideias? Eu acredito que sim. Talvez pudesse ser via MGI, né? A gente fez o Observatório Fiesc, que foi uma iniciativa financiada pela FAPESC. A primeira etapa do Observatório UFSC, desculpa, foi uma iniciativa financiada pela FAPESC. Então pode ser que talvez o MGI pudesse nos financiar alguma coisa aí. São possibilidades. O Bernardo, como usuário, me parece que o atual estado de desenvolvimento das ferramentas pode contribuir bastante para as rotinas, talvez padronizadas. A gente se baseia em documentos. Naquilo que depende da interpretação da máquina, precisa evoluir muito ainda, para que não sejam problemas apresentados pelo colega lá em trabalho humano, estratégia, servidores, respondentes funcionais, precisa estabelecer. Um espaço promissor para pesquisa, sem dúvida. Bastante espaço. Orlando, no outro momento, poderia ser explicar a diferença entre sistemas espertos e inteligência artificial pura. Pá, Orlando, eu vou ter que estudar mais para te responder isso. Ainda estou muito acéfalo, mas não sei, não vou responder nada aqui, porque eu teria que pesquisar e entender o que é isso aí, mas não vou responder agora, Orlando. Depois você pode mandar um e-mail para mim aí e a gente conversa. É mais prudente não responder. Fabrícia, palestra muito boa, tomara, ok. Acho que passamos tudo, né, Priscila? Se ninguém tem Eu mais. acho que a gente só está com o Caio aguardando para falar. Pode ser, Caio? Tu consegue agora usar o microfone? Pode ser, professor. Daí a gente encerra com o Caio. Pode ser? Pode ser, sim. Caio, por favor. Eu consegui aqui. Perdão, vocês me escutam? Me escutam bem? Sim. A primeira questão que eu queria colocar vai no sentido que o Bernardo falou ali, mas mais especificamente eu não consegui pegar o início, peço desculpas se eu estou perguntando uma coisa que já foi tratada, estava numa reunião, mas me parece que se a gente, pelo que eu entendi, aquele modelo, aquele sistema de produção de atas, ele estava comandado para analisar uma base interna de dados construída pelos próprios usuários ali. E me parece, pelo que eu entendi, isso que eu queria ver se eu tive a compreensão correta, que a gente garante maior confiabilidade dos resultados tendo um controle da base de dados que a própria IA vai utilizar, é isso? A gente evita alucinações ou coisas do tipo? Ou não necessariamente? Sem dúvida. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu me voltar aqui, que eu me perdi aqui onde eu estava, só um pouco. Só um pouquinho que eu tenho que voltar. Tá. Sim, Caio. Quando a gente força ele a buscar na nossa base de conhecimento. E aí ele não vai para a web, mesma situação foi no estágio, foi na ata, e foi na própria secretaria de curso. E uma coisa que eu esqueci de falar com o Salésio ali na hora, que eu queria agregar aqui contigo, é que a gente mostra de qual documento ele tirou a informação. Isso dá uma rastreabilidade e diz, eu tirei esse documento daqui. E quando ele não sabe, a gente fez um teste com a secretária, ele diz, não encontrei essa resposta nos documentos, mas achei em tal lugar. Então, ele traz... É possível, né? Lógico que isso aqui são experimentos de uma disciplina, são experiências acadêmicas. Eu queria, talvez, não sei se você ouviu falando, não são experiências institucionais, aqui são experiências acadêmicas dentro de uma disciplina. Óbvio que um projeto institucional, um projeto formal dentro da universidade, aí a gente iria evoluir muito mais nas soluções, né, com automatização. Aqui foi... E aí a gente fez essa ideia de rastreabilidade, tanto na das atas, no do estágio também é possível fazer, no de secretaria também. Então, agora eu posso deixar aberto também, aí a chance de alucinar e inventar coisas é muito maior. Isso é uma dinâmica, né? Agora, quando eu forço e direciono o caminho da onde ele tem que buscar, faz com que ele traga de documentos oficiais. Agora, lembrando, né? Toda normativa tem um caráter discricionário. Aí o Salésio sabe melhor do que eu, não vou nem me aventurar nisso. Tem o discricionário, que é a interpretação do servidor frente a uma norma. Então, quer dizer, eu não elimino 100%, por isso que a gente fala de covalidação. No primeiro momento ele responde coisas básicas. Não estou satisfeito com a resposta, aí a partir daí tem níveis de atendimento que vai sendo covalidados por um colaborador. Mas o que chega?
à medida que vai passando de nível, você vai diminuindo o número de cases, né? Quanto mais eficiente for, quanto mais ele aprender no primeiro nível, cada vez menos vai chegar coisas no nível mais alto. Com isso, sobra mais tempo para os colaboradores fazer a sua atividade estratégica. Sim, Então, o claro. que o colaborador muitas vezes vai fazer? Ele vai alimentar os modelos. A cada nova situação, a cada alucinação que ele encontrar, ele vai alimentar e melhorar o modelo. Então, veja que vai mudar a nossa atividade profissional. Em vez de eu ficar preenchendo planilha, eu vou estar fazendo muitas vezes engenharia de prompt, alimentando base de conhecimento, mas com estratégia. Eu vou estar usando o meu intelecto para fazer isso. E não repetindo preenchimento de campo. Não sei se ficou claro isso. Sim, claro. E sim, isso é melhor para todos nós, né? Sim, Inclusive para a gente aprender e se dignifica a nossa atualizar das atividade. normas, né? Porque às vezes tem muito tempo disso. Era Exatamente. isso. Obrigado, Dignifica a Alexandre. nossa atividade, né? Dignifica. Pô, olha que legal que eu estou construindo. E não preenchendo planilha Excel. Pô. Isso eu fico muito revoltado. Como é que eu formo um doutor, um mestre, e vou deixar o cara ficar preenchendo planilha Excel? É isso que o Salésio falou, que eu falava há muitos anos atrás. É disso. Né? Vamos pensar junto esse modelo. Olha que coisa legal. Isso tudo aqui é atividade dos servidores. Olha quanta gente de riqueza a gente tem, de conhecimento a gente tem, que a gente pode tornar cada vez mais inteligente e eficiente esses agentes, né? É isso. Certo, obrigado. Eu acho que é isso, Priscila. Eu acho que a gente pode ir encerrando, professor. Eu acho que agora são mais agradecimentos e eu estendo também o nosso agradecimento, professor. Foi muito bom ouvi-lo nessa manhã. Eu acho que foi bastante aprendizado. E convidamos também já todos, né, para a próxima palestra, que é a Políticas Institucionais e como elas se aplicam na gestão, no dia 13, na semana que vem, com a professora Luana. Tá certo, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui a Deixa eu gravação. agradecer o pessoal no chat aqui. Isso. E tem o e-mail do professor e depois a gente pode consultar também o professor se ele pode disponibilizar também depois os slides para o pessoal também, para auxiliar na consulta e nos Eu estudos mando da para temática. você. Eu mando depois. Eu tenho que corrigir os negócios ali. Ótimo. Então tá. Então assim que Aí der, a tem gente... eu tenho que perguntar para meus alunos se eles permitem compartilhar a foto Pois deles. é, por isso mesmo que eu É, me coloquei na posição assim de aguardar, porque também tem né? tudo isso, né? Mas foi uma experiência riquíssima estar aqui com vocês. Como pesquisador fantástico. E é um prêmio para a nossa disciplina. Eu queria aqui agradecer a todos os 7 participantes da disciplina que venceram o medo, tiveram coragem e atingiram. Poder trazer o trabalho deles aqui foi... A Silvia já disse que pode disponibilizar a foto dela. Foi assim um resultado, uma contribuição fantástica do PPGAL para a Escola de Gestores, para a UFSC de forma prática. Né? Então, acho que, falando de PPGAL, a gente atinge mais um objetivo grande. E eu queria aqui, em nome do Maurício, que está aqui, que é o nosso secretário, cumprimentá-lo, saudá-lo e parabenizar ele, parabenizei os alunos, parabenizando o Maurício aqui, e homenageando a Rua, a gente homenageia aí todos os técnicos. E a mensagem é: assumamos o nosso protagonismo, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada também a todos e a todas, tá, gente? Um bom dia de trabalho para vocês. Bom final de semana. Tchau.